No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Olá, amigos ouvintes, muito bom dia. Mais um programa Animais, nossos irmãos, pela Web Rádio Meimei. Sejam muito bem-vindos. Jesus nos orientou a mergulhar no amor. E você já se perguntou o que realmente significa isso? Quando mergulhamos, ficamos imersos em água. Não há nenhuma parte do nosso corpo que fica sem o contato desse elemento. Sendo assim, eu creio que mergulhar no amor signifique ser tomado pelo sentimento, ter o amor em cada uma de nossas atitudes e pensamentos do dia. Vamos mergulhar no amor. Vem comigo neste 6º programa. Já enviou suas perguntas? Eu gostaria muito de conhecer e ajudar com suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Repetindo, o e-mail do programa é animaisnossosimãos2024@gmail.com. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. A grande maioria dos seres humanos neste planeta, em algum momento de sua vida, já se sentiu tão triste que questionou sua existência e desejou não existir. O suicídio é resultado da depressão, tendo como desencadeante um desajuste físico ou um profundo desequilíbrio espiritual. Desculpa aí, amigos. E geralmente tem como agravante o sofrimento e a solidão. O suicídio é visto como o pior dos crimes por quase todas as religiões. Em 1 Coríntios 3, 16, 17 diz: Não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo, templo esse que sois vós. No Livro dos Espíritos, pergunta 944, diz: O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Eis a resposta: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 milhão de pessoas se matam por ano em todo o mundo. A 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Somente no Brasil, 24 pessoas se suicidam por dia. E é triste constatar, mas os números estão crescendo. Hoje, o suicídio ocupa o 2º lugar na lista das causas de morte no mundo. E o número é maior entre jovens até 29 anos, ficando atrás apenas dos acidentes de trânsito. Por que o suicídio é tão abominável aos olhos de Deus? Porque Ele nos ama, porque somos sua criação, porque a nossa vida é sagrada. Sim, mas não é apenas por isso. Vamos analisar o que é o corpo humano. O corpo humano é formado por um conjunto harmônico de órgãos e sistemas que trabalham o tempo todo. É constituído de 10 trilhões de células, sem contar as bactérias que excedem em números. Essas células trabalham de maneira integrada, onde cada uma delas possui uma função específica: nutrição, proteção, produção de energia, reprodução. E o que são as células? Cada uma dessas trilhões de células que nos compõem, individualmente falando, são seres vivos, seres primitivos, onde se realiza os primeiros estágios evolutivos no reino animal. Isso mesmo que você ouviu. Desde a criação, quando ainda é uma partícula ínfima, a mônada, o princípio vital evolui. Ao deixar os reinos minerais, vegetais, moneras, ele habitará seres primitivos, as células. Vou ler um trecho de um dos livros do veterinário Marcel Benedetti, que diz: Considerando o material genético como os primeiros seres orgânicos, a seguir vieram os vírus, que, associando-se, formaram as bactérias. Essas, em associação, formaram as primeiras células primitivas, que evoluíram para células mais complexas,
que continuaram a se associar para formar corpos físicos simples, com poucas funções orgânicas. As células se aprimoraram e, ao continuarem a se associar, formaram corpos cada vez mais complexos. Surgem novas espécies que se modificaram ao longo da evolução. Uma espécie dá origem às outras, essas a outras incessantemente. Levando em conta o trecho lido, concluímos que na evolução não há salto. Nós sabemos disso. E as células são os primeiros seres do reino animal. Sendo assim, somos feitos de animais. Muito para assimilar, não é? Eu concordo que sim. E demora para compreendermos também. Todo conhecimento novo gera desconforto de início, mas não se feche nas suas certezas, pois que ela pode estar incompleta. Aos poucos e com boa vontade, o conhecimento novo vai sendo inserido ao que temos como certo, e a isso se dá o nome de aprendizado. A célula física, como qualquer ser vivo, possui sua cópia espiritual, que reencarnará sucessivamente, possivelmente com o mesmo grupo anterior, ou seja, o mesmo corpo. Elas aprenderão conosco ao longo da jornada, estarão conosco ao longo dos milênios. Não somos apenas um corpo, somos um planeta. Temos mais seres vivendo em nós do que pessoas vivendo no planeta Terra todo. Somos deuses para esses seres. Entenderam nossa responsabilidade? Sempre que uma pessoa intencionalmente comete o suicídio, ela estará matando trilhões de seres. Estes seres serão privados da vida e da oportunidade de evoluir. Ao evoluir, cada célula seguirá seu caminho, formando outros seres, e subirão lentamente agregando outras células, montando seu planeta, até chegar um dia à condição de animais, de humanos, e subir sempre. E é por esse motivo que o suicídio é tão abominável. Não tem a ver com a vaidade do Criador por ver sua criatura se rebelando, destruindo sua criação. Temos por hábito comparar Deus com nossas mesquinhas reações, pois que se um filho destrói algo que é fruto de trabalho nosso, ficaremos irados, mas estamos longe de entender Deus e seus motivos. Já foi dito que nosso corpo é um templo, e quando analisamos que tudo o que somos influenciam os trilhões de seres que nos habitam, desde nossos pensamentos, emoções, vícios e alimentação, faz todo sentido a proibição do autoextermínio. Suicídio, eu arrisco dizer que equivale a um genocídio. Não estamos sós, somos feitos de outros seres. Cuide deles com o amor que o Criador espera de nós. O ouvinte quer saber. A ouvinte Flávia pergunta: eu não como carnes, mas é comum dentro da minha família e entre amigos ouvir que vou ficar doente se não consumir animais. Isso é verdade? Querido ouvinte, que o nosso corpo perece sem carne, isso já foi exaustivamente desmentido pela ciência. E hoje sabemos que inclusive muitas doenças são evitadas quando nos abstemos dela, a carne. Não precisamos de carne para manter nosso corpo. Precisamos de proteínas. Sendo assim, vale alguns esclarecimentos. Imagine que seu corpo é uma casa e as proteínas são os tijolos dessa casa. São elas que constroem e reconstroem suas células. Mas sua casa não é feita apenas de tijolos. E sendo assim, as proteínas também são o cimento, o ferro, o encanamento, a rede elétrica, o piso e o telhado. Elas produzem as veias, artérias, tecidos, músculos, ossos, cabelos e unhas. Talvez pela sua importância, exista tanta desinformação e tanto mito sobre o assunto. Para produzir proteínas, precisamos de 20 aminoácidos, que são moléculas orgânicas. 12 delas, nosso corpo produz. E as 8 restantes, nós precisamos suprir com a alimentação. Esses são os chamados aminoácidos essenciais.
A carne é um dos poucos alimentos que possuem esses 8 aminoácidos essenciais. E agora talvez você pense, tá vendo? Não dá para viver sem carne. Calma aí. A soja também possui os 8 aminoácidos essenciais. Se você esquecer o bife e até mesmo a soja e comer o seu costumeiro arroz com feijão, também já estará ingerindo esses 8 aminoácidos essenciais, pois o que falta no feijão, o aminoácido metionina, o arroz tem. E o que falta no arroz, o aminoácido lisina, o feijão tem. Viu como alguns casamentos podem ser perfeitos? Claro que não vamos com isso viver de arroz e feijão, ou de soja. A alimentação é muito mais que proteínas. E esse é um dos erros alimentares dos nossos tempos, alimentando o vício em que se transformou o consumo de carnes, mas alegando suprir o corpo de proteína animal, alguns comem o equivalente a um boi inteiro por semana, e esse excesso de proteína animal comprometerá os rins, as artérias ficarão saturadas de gordura, levando a problemas cardíacos. Ainda pode haver perda de cálcio, que fatalmente levará à osteoporose, câncer no intestino e estômago, entre tantos outros males já enumerados pela ciência. Um adulto saudável precisa por dia de 0,08 gramas de proteína por quilo de peso, ou seja, se o adulto pesar 70 quilos, ele precisará de 56 gramas de proteína. Essa quantidade não precisa ser consumida em uma única refeição. Você terá o dia todo para chegar até ela, e não precisa vir obrigatoriamente de uma refeição convencional, pois temos proteínas em bolos, tortas, sorvetes e frutas. Alimentos vegetais podem ser carentes em aminoácidos, mas basta uma simples combinação de leguminosas e cereais para que se chegue aos aminoácidos necessários, tendo como exemplos básicos o arroz e o feijão, e a ervilha e o milho. Não podemos ter preguiça. Essa é a regra para ser vegetariano. Precisamos estar atentos ao que comemos. A alimentação, então, se tornará um ritual onde analisaremos cada item consumido, seus valores nutricionais e benefícios para o organismo. A pergunta a seguir veio da Tamires e ela quer saber: podemos orar pelos animais? Desde criança ouvimos dizer que não. Orar pelos animais é heresia, eles são apenas animais, não possuem alma. Quase todas as religiões judaico-cristãs proíbem a prática, e para muitos isso pode soar como se Deus não amasse os animais. Mas sim, nós podemos e devemos orar pelos animais, Tamires. A oração ou prece é invocação, emissão de pensamento, um canal aberto onde podemos nos conectar com Deus, anjos, santos ou pessoas que nos são caras, encarnadas ou não. A vontade é o veículo do nosso pensamento e é o nosso pensamento que, direcionado, viaja para qualquer parte do universo, independentemente de onde esteja nosso corpo. Muitos oram a São Francisco de Assis, e isso é muito acertado, pois que todas as orações dirigidas ao santo proclamado protetor dos animais, independente se são para animais ou pessoas, sobem ao universo e se juntam a energias idênticas. Depois elas voltam e são direcionadas a cada animal necessitado do mundo. Se a oração é endereçada a um animal em específico, é encaminhada a um posto de atendimento e direcionada aos benfeitores nas colônias espirituais, que atenderão prontamente ao pedido, indo até o local em que se encontra o animal para o qual a prece foi feita. E mesmo quando nossas preces aparentemente não são ouvidas, tendo um desenrolar diferente daquilo que pedimos, não significa que não tenha recebido a atenção que necessitava. Significa apenas que cada história tem o desenrolar a que já estava destinada a ter. A oração, mesmo quando parece ter sido em vão, abriu canais de luz por onde os bons espíritos puderam se aproximar de nós, nos confortando e dando a serenidade necessária para aceitar os desígnios do alto. A prece não nos livra de tudo. Se assim fosse, nos acomodaríamos, sem buscar a evolução espiritual. Mantenha o canal aberto de transmissão para com Deus e continue orando, querido ouvinte.
ore pelos seus bichinhos, ore pelos animais de rua, sem nunca se esquecer de que a medicina veterinária existe para amenizar os males do corpo físico e que o ser humano tem débitos para com os animais. Sendo assim, precisamos fazer a nossa parte que compete aqui na Terra, dando aos animais alimento, água, abrigo, educação e carinho. Os santos já estão livres de expiações. Um ouvinte quer saber: é verdade que os animais absorvem as energias ruins do ambiente e podem desenvolver câncer por causa disso? Sim, infelizmente eles podem. O ambiente onde vivemos, casa, trabalho, escola, estão cheios de energia que geralmente são densas, por conta das desavenças que ainda trazemos e das revoltas que sentimos. Essas energias circulam e são trocadas continuamente. Absorvemos energia de outros e contribuímos com a nossa também. Jesus pedia: orai e vigiai, pois que ele sabia o quão importante era estar consciente e bem para não absorver e nem emanar energias ruins. Já percebeu como em alguns momentos, ao conversar com pessoas nervosas e revoltadas, parecemos ficar doentes? Nosso corpo fica pesado, a cabeça dói e só queremos dormir. Isso significa que absorvemos a energia da pessoa e levamos para casa conosco. E ao chegar em casa, contaminamos tudo com ela. Os nossos animais são muito sensíveis e acabam por absorver essas energias também. E isso pode causar doenças, entre elas o câncer. Mas eles não são escudos ou antenas, como alguns pensam, que se colocariam na frente do perigo para nos proteger. Eles apenas são esponjas secas em ambiente encharcado de coisas nocivas. A culpa disso é apenas nossa, pois que se estivermos bem e orarmos e vigiarmos como foi aconselhado, não atrairemos as energias ruins. Muito pelo contrário, se estivermos bem, com a nossa energia circulando alta e rápida, além de não absorver nada de ruim, ainda ajudaremos o irmão que não está bem, doando a ele nossa energia boa, quebrando o ciclo. Quando todos os seres vivos do planeta viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus, amando, respeitando e colocando o ego em segundo plano, seremos apenas boas emanações. E isso atrairá mais e mais saúde e felicidade para nós e nossos animaizinhos. Fique atento! Fique atento! Recentemente, eu soube de uma tragédia que, apesar de ser traumática e terrível de imaginar, ainda assim é bem comum. Uma pessoa por quem tenho grande carinho, amante de animais também, foi sair com o carro de manhã para ir ao trabalho e não percebeu que sua gatinha, ainda filhote, estava dentro do motor. Infelizmente, a gatinha desencarnou na hora. Eu já soube também, anos atrás, de um caso onde o gatinho dormiu debaixo do carro e, na pressa para sair para o trabalho, não foi visto pela motorista. Infelizmente, o final foi o mesmo para os dois casos. Não é fácil imaginar que dirá viver algo assim. Para evitar o trauma da culpa, fiquem atentos. Gatos adoram locais quentinhos, principalmente nas madrugadas, e o motor do carro é um atrativo para eles. Caso esteja calor, ao invés do motor, eles vão ficar embaixo, local onde é fresquinho. Então, estando frio ou calor, fiquem atentos. Foi notícia. Foi notícia. Os zoológicos existem há milhares de anos. Remontam ao Antigo Egito, quando os faraós colecionavam animais para deleite visual seu e dos membros de sua corte. Os animais eram dados como presente pelos exploradores que, em regresso das viagens, traziam na bagagem pássaros, macacos e outros espécimes raros, em troca da simpatia da realeza. Quando os zoológicos deixaram de ser privilégio da realeza e suas portas foram abertas ao público, uma minoria fez a maioria crer que aquilo era de ordem científica e tratava-se de preservação de espécies. Quantas vezes uma pessoa visita um zoológico em sua vida? Visita-se quando criança, levada pelos pais,
visita-se quando adulto, para levar os filhos. Não há muito que se fazer em um zoológico, mas ainda hoje este programa ocupa o topo da lista quando o assunto é diversão em família. Ao menos uma vez na vida, é necessário levar os filhos, afinal, não haverá outra oportunidade de ver um leão de verdade ou um urso feroz. Por que visitar um zoológico? Zoológico é simplesmente uma vitrine, um local onde a beleza do animal importa muito mais que sua vida, que os filhotes são a grande sensação, e sendo assim, eles são forçados a procriar. Apesar de que alguns ainda creem que zoológicos são necessários para a preservação de espécies e para o estudo da mesma, algumas verdades precisam ser ditas. Há alguns anos, um famoso zoológico da Alemanha matou um orangotango a tiros, após o sedativo dado a ele ter demorado a fazer efeito e ele ter escapado. Quase na mesma época, em um zoológico na faixa de Gaza, dezenas de animais morreram após ficarem sem cuidados durante os conflitos regionais. A lista é enorme e os motivos, se não fossem dramáticos, seriam hilários. Focas que ficaram cegas devido ao cloro da piscina, um urso preguiça trancado em uma vala para hibernar sem que os ilustres desinteligentes soubessem que ursos preguiças não hibernam, e o pobre animal morreu de desidratação. Animais sendo sacrificados para não morrerem afogados em alagamentos. Nesse mesmo período, um caso repercutiu negativamente e causou mal-estar nos visitantes do zoológico de Copenhague, quando uma girafa de 2 anos foi morta, picada e servida aos leões. Tudo isso assistido pelo público perplexo. Agora vamos às notícias recentes. Um zoológico na China, semanas atrás, querendo seguir com a tradição de zoológicos, mas sem animais para expor, pois que o mundo mudou e muitas leis os protegem, decidiram por pintar cães da raça Chow Chow com listras de tigres e assim enganar os visitantes. Hilário, se não fosse até patético, mas não se restringiu a isso. O mesmo zoológico já havia pintado meses antes os mesmos cães como se fossem pandas. A questão aqui não é pintar os animais, pois que os representantes do zoológico alegam que a tinta não era tóxica e que tudo não passava de uma brincadeira inocente. A questão é que a ideia de zoológico já está ultrapassada, não acham? Zoológicos deveriam fazer parte do passado e entrar para o rol da história, uma história mesquinha que deveríamos esquecer. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Mudanças, a chave para a evolução. Mas o quanto estamos dispostos a mudar? Sair da zona de conforto, daquilo que nos é familiar, não é fácil. E a rotina é dura, não temos tempo para nada, mudar gera transtornos, alterações. Sendo assim, seguimos adiando as inevitáveis mudanças. Mas o mundo muda, não tem como evitar, e mesmo que nos mantenhamos engessados quais múmias, fugindo de tudo que confronte nossas certezas, as mudanças nos arrastam, pois, como eu disse, não tem como evitar. Há décadas, os animais são usados nos laboratórios de pesquisas. Algumas dessas pesquisas apenas para testar produtos de higiene ou de beleza. Um repertório de horror variado, que vai desde sabão nos olhos, até os animais serem abertos ainda vivos, pregados em mesas de pesquisa, sem anestesia alguma. Tudo isso para que possamos ter medicamentos que amenizem nossos sofrimentos, ou apenas para utilizar produtos seguros e seguir com nossas vidas confortáveis, limpas e saudáveis, alheias ao horror que ainda hoje impera em sombrios laboratórios de pesquisas das maiores e mais confiáveis marcas do mercado. Os testes mais comuns são os de irritação dos olhos, irritação dermal, teste de toxicidade alcoólica e tabagismo, experimento armamentista e espacial, pesquisa dentária, teste de colisão, onde os animais são arremessados contra as paredes de concreto, cirurgias experimentais e experimentação animal na educação. Um dia, alguém descobriu que pensar era existir. Isso colocou os animais que não pensavam e supostamente não existia em um patamar de máquina bem elaborada, que era como eles eram vistos. E essa filosofia de pensar e existir
condenou os animais aos suplícios das jaulas laboratoriais. Dermatologicamente testado. Quem nunca leu essa frase, sempre presente nos mais variados produtos que utilizamos no dia a dia? Bom, as mudanças chegam. Foi assim que comecei esse assunto, pois que a frase tão comum deu lugar a uma nova frase que diz: não testado em animais. Que maravilha é viver para assistir a essas mudanças. E foi tudo muito rápido, se levarmos em conta como demora todos os avanços evolutivos. Mas o tempo urge, a transição planetária se anuncia e precisamos mudar se quisermos permanecer neste planeta, que em algumas décadas estará iniciando sua nova jornada evolutiva. Os testes ainda continuarão, claro, não há como interromper pesquisas em andamento, não há como mudar a cabeça de cientistas mais velhos, os engessados, mas a nova geração de seres estelares que nascerão este ano, em alguma década, serão adultos, e essa geração que comandará o futuro da Terra. É chegado o tempo de os animais serem vistos como irmãos caçulas, e como disse Leonardo da Vinci, haverá um dia em que os homens conhecerão o íntimo dos animais, e nesse dia, um crime contra um animal será considerado um crime contra a humanidade. Que assim seja, Leonardo, que assim seja. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Caneta e papel na mão. Pegando o gancho da pergunta da ouvinte sobre o consumo de carnes e a saúde, aqui vai uma dica legal de leitura. Para você que deseja parar de comer carnes, o livro é Alimentação e Evolução Espiritual, de Edson Ramos de Siqueira. O livro é completo no assunto. Aborda desde a questão espiritual do consumo de carnes até a saúde física. Para quem tem dúvidas ou quer parar de comer carnes, mas ainda não se convenceu, convido a ler esse livro. Repetindo, Alimentação e Evolução Espiritual, de Edson Ramos de Siqueira. Você sabia? Você sabia que o João de Barro pode se divorciar de sua parceira no caso dela não lhe dar herdeiros? Assim como outros pássaros, ele escolhe uma única parceira, mas pode procurar outra, caso seja abandonado ou tenham problemas de reprodução. Eles são tão preocupados com essa questão que constroem seus ninhos de forma diferenciada, com barro ao invés de gravetos e fibras, como a maioria dos pássaros, e podem construir vários ninhos ao mesmo tempo. E há lendas que contam que ele prende a fêmea dentro do ninho como punição, caso ela procure outro parceiro. Mas isso eu quero acreditar que seja apenas uma lenda. E essa é mais uma curiosidade incrível de mais um animal incrível. Chegamos ao fim de mais um programa. Meus sinceros agradecimentos a todos que estiveram comigo, a todos que se dedicam a cuidar, nem que seja de um animal. Jesus os proteja e abençoe nessa nova semana que se inicia. Tenham todos um bom domingo e até o próximo programa.